2 da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida procederá à oitiva das testemunhas que acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade a final o auto. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que estiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o preso se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Artigo 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentalmente, 1. Relaxar a prisão ilegal ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2848, Código Penal, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.